Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu sou Danilo e gostaria de dizer para vocês, sejam muito bem-vindos. E chegamos ao final de mais um ano. Eu não sei como é para vocês, mas algumas pessoas costumam tirar um tempinho para poder fazer aquela retrospectiva e lembrar tudo aquilo que aconteceu na vida dela neste ano que se passou. E demonstrar gratidão pelas coisas boas e também pelos aprendizados que ela teve ao longo do ano. Mas que ano foi esse 2020, não é? Acredito que foi um ano desafiante para todos nós. Mas eu gostaria de encorajá-las por meio de uma palavra. E a palavra é Ebenezer. A palavra Ebenezer significa até aqui o Senhor nos ajudou. Gosto do significado dessa palavra, pois ela nos encoraja a olhar para trás e reconhecer tudo aquilo que Ele fez por nós. E também tem muita esperança em relação ao futuro que está diante da gente. Pois Deus está conosco e Ele cuidará de nós. Em Romanos 5, versículo 3 ao 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E que essa esperança possa trazer muita gratidão aos nossos corações e que possamos ofertá-la a Ele neste culto. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Bom dia, querido Deus, Pai. Obrigado por a gente estar reunido hoje aqui, meu Pai, virtualmente, meu Pai, mas conectados espiritualmente, meu Pai, graças ao sacrifício de Cristo, meu Pai, que nos reconciliou contigo, com o próximo, que possamos desfrutar ao máximo essa comunhão espiritual que nós temos, meu Pai. Obrigado também pela esperança que temos, meu Pai, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a perseverar, a guardar a nossa fé, meu Pai, até o dia que estaremos aí, habitando o céu junto contigo, meu Pai. Abençoe esse ano de 2021, meu Pai, que seja um ano muito especial, meu Pai, um ano realmente, meu Pai, incrível. E obrigado por tudo. Abençoe esse culto, que seja um culto dedicado ao Senhor. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. E para terminar esse momento, eu gostaria de ler um salmo para vocês. É o Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Um bom culto a todos. Cante a Deus o seu louvor, que seja alegre o seu cantar. Que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão vem aclamar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem, sua vitória é completa, é tão leal em seu amar. E ao som de instrumentos vamos todos exultar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem, Deus é nossa esperança, sua mão vem nos salvar. E com toda confiança ao Senhor vou me entregar. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem. Bom dia! Chegamos ao final de 2020.
Não sei o quanto você estava esperando por essas datas, né? Natal, passagem de ano, mas chegou e encerra um período diferente nas nossas vidas, né? Certamente nos anos vindouros a gente vai se lembrar dos aprendizados, né? Das marcas que 2020 deixou nas nossas vidas. Nessa época do ano, quando a gente para fazer aquele famoso balanço geral, né? A gente percebe que foi um ano realmente atípico, porque normalmente a gente não consegue fazer tudo o que a gente planeja, né, no início de um ano, de uma etapa, mas esse ano a gente não conseguiu fazer muita coisa que a gente planejava e tivemos que replanejar, né, fazer estratégias, estabelecer estratégias diferentes para a gente seguir em frente. Muitas viagens que pensamos em fazer simplesmente não realizaram. Como igreja, esse ano a gente gostaria muito de ter feito o segundo retiro consecutivo, né, da igreja lá na Missão Vida. Não foi possível. Amigos que vinham nos visitar não vieram. Aquela celebração, né, tão aguardada de final de ano, lá na escola, com aquele almoço, o convívio do culto ali esticado, esse ano simplesmente não aconteceu. E se a gente vasculha, né, as memórias, né, e para um pouquinho, né, para pensar em tudo que realmente aconteceu, né, deixando a poeira baixar um pouco, a gente vai ver que foi um ano diferente, sem dúvida, mas também a gente observa que há muito que celebrar, talvez de uma maneira diferente, né, mais virtual, mas há muito que celebrar, porque o Senhor, o Deus eterno, esteve presente nas nossas vidas, esteve presente no meio de nós. Nós não deixamos de nos reunir como igreja, né? A gente demonstrou, na verdade, uma boa versatilidade, né, para adaptar e tomar, né, os recursos que a gente tinha e seguir em frente com os nossos cultos, né, as nossas reuniões, os nossos encontros, as nossas parcerias. E a gente descobriu que existe algo chamado presença virtual, né, que nada substitui, né, o abraço, o toque físico, olho no olho ali, com alguns centímetros de distância, mas é possível também a gente ser presente virtualmente, né, a gente participar mesmo estando em ambientes virtuais. As igrejas em casa funcionaram, né, e funcionaram no geral assim muito bem, né, continuando os convívios, continuando a edificação, continuando a conexão, né, uns com os outros nesses pequenos grupos. Muitos dos nossos relacionamentos, né, se aprofundaram nesse período. Deus acrescentou 14 novos irmãos e irmãs na nossa igreja ao longo de 2020. Né? Bem no início do ano, a Juliana Piano foi batizada, né, lá no Pedregal, e o Pedregal também trouxe o Ebert e a Tati, né, que foram batizados esse ano, o Gabriel, a Marilda, né, o David teve o seu relacionamento com Deus restaurado, né, e voltou oficialmente, né, de novo a fazer parte da nossa igreja. Trouxe a Areta, né, a esposa dele, que foi batizada. O Raimundo e a Val foram batizados. O Alexandre e a Carminha, né, foram apresentados aqui no nosso convívio, né, com toda aquela história lá que passou por Moscou e tudo mais. Assim como o Marcos e a Nathalie também vieram integrar a nossa igreja agora em 2020. E na semana passada, né, no dia 18, sábado, a Vanusa foi batizada, encerrando aqui a nossa lista. E eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, né, que integraram com a sua história, com as suas vidas, né, a nossa igreja esse ano. É uma grande alegria quando a gente vê pessoas se voltando para Deus, né, e entregando a vida a Deus de todo o coração. Ao longo desse período também a gente participou de tantas reuniões, encontros e debate de ideias, né, saudável sobre o planejamento, né, da nossa comunidade de fé para os próximos 5 anos. E tanta coisa boa surgiu, tanta coisa para a gente implementar em 2021 e nos anos subsequentes. Tivemos as nossas ações de benevolência, né, que não pararam,
os irmãos que coordenam nessas ações continuaram o trabalho, e sobre isso eles prepararam um vídeo que eu queria apresentar para vocês agora. Vamos ver o que aconteceu em termos de ações de benevolência na nossa igreja em 2020. Boa noite, eu sou a Dalvina, essa é a Laura Camila, Fabiana e Daniel. Queríamos agradecer a Help Família e colaboradores pelo nosso Natal, né, que vai ser muito maravilhoso, né? Muito obrigada pela guloseima das crianças. Muito obrigada. E o nosso franguinho pra gente assar na nossa ceia. Muito obrigada. Um Feliz Natal. Feliz Tá? Natal. Muita saúde pra vocês. Muita saúde. Tá? E que Deus continue abençoando sempre vocês e continue sendo essas pessoas maravilhosas que é uns anjos nas nossas vidas. Muito obrigada. Tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Irmãos, todas essas coisas que a gente já falou aqui e dezenas de outras coisas que Deus fez pessoalmente na vida de cada um de nós, ou nas igrejas em casa, ou da nossa igreja, né, como um todo, é motivo de muita gratidão, motivo de nós pararmos para celebrar realmente a Deus, para agradecer a Deus e para olharmos adiante com esperança, com fé, com amor de Deus nos nossos corações, para que a gente continue com toda a firmeza, né, que Deus nos dá nos próximos meses, nos próximos anos, e a gente siga conhecendo mais a Deus, conhecendo mais uns aos outros e aprendendo a viver nesse mundo que não é fácil, né? 2020 veio para nos provar, né, algo que de vez em quando a gente escuta por aí, né, que a vida não é para amadores, né? Para viver e construir bem a vida nesse mundo, a gente precisa de um certo esforço, a gente precisa de corações aprendizes para absorvermos determinados princípios que nos ajudam com sabedoria a driblarmos as armadilhas, né, que aparecem diante de nós no dia a dia e seguirmos em frente, né, mantendo a fé, né, mantendo o amor, né, mantendo a esperança. Tanta coisa nos pegou de surpresa e isso vem muito forte nos nossos corações. O mundo é um mundo difícil, é um mundo perigoso. Há, de fato, muitas armadilhas físicas, emocionais, espirituais. Há muitas incertezas, há muitas coisas que a gente simplesmente nem consegue imaginar e acabam acontecendo na nossa vida. Isso nos torna pessoas naturalmente preocupadas, né? A gente é preocupado, né, por natureza. A gente se preocupa com
a gente mesmo, né? A gente se preocupa com a nossa família, com quem a gente ama, com os nossos melhores amigos, né? Nos preocupamos com os nossos pais, com os nossos filhos, com marido, com esposa, com os nossos irmãos na igreja, nos preocupamos, né, com a parte financeira, nos preocupamos com a nossa casa, com coisas que precisam fazer, com coisas que precisam ser melhoradas. Nos preocupamos com o país, nos preocupamos com o mundo, nos preocupamos com o universo. Somos naturalmente pessoas preocupadas. Eu me lembro, no início da pandemia, nós dedicamos alguns encontros, né, da nossa igreja em casa para falar dos nossos medos, né, das nossas preocupações e com o esforço de trazer a Bíblia, né, e os ensinamentos de Deus assim, para os nossos corações naquele momento tenso, né, que todos nós estávamos passando. Tem uma frase, né, de William Shakespeare, num dos seus textos lá, numa de suas peças, que ele fala o seguinte: a cada manhã novas viúvas choram, novos órfãos soluçam, novas dores batem ao céu. E isso é algo duro, né, triste, mas se a gente parar para pensar, de fato, é a condição na qual nós vivemos nesse mundo. Realmente, a cada manhã, novas viúvas choram, novos órfãos soluçam, novas dores batem às portas do céu. E a gente, diante disso, pode se perguntar, né, puxa, como eu faço para ter uma vida equilibrada? Uma vida onde eu não vou me alienar dessa realidade. E a gente tem muitos subterfúgios, né, muitas coisas que a gente pode fazer para nos anestesiar, né, as drogas, o álcool, os prazeres em geral, né, exagerados, o entretenimento exagerado, os jogos, tanta coisa que vem, às vezes gratuitamente, né, entre aspas, mas vem para nos anestesiar dessa realidade dura que o mundo nos apresenta e que a gente foi despertado, né, ou teve a consciência aprofundada a respeito dessas coisas nesse ano de 2020, especialmente em virtude da pandemia e das consequências que ela nos traz. Mas como a gente vai viver, né, sem alienação, mas também sem que o medo e sem que as preocupações dominem os nossos corações? Isso realmente torna a vida algo que não é para amadores, né? Que exige de nós esse esforço na direção de respondermos algumas perguntas e algumas coisas que a vida nos impõe. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu e os meus colegas, né, antes das provas ali, até para descontrair um pouco, a gente costumava olhar assim para o grupo, né, para a nossa turma, e dividir a turma em 3 grandes grupos, né? O grupo daqueles que estavam aparentemente tranquilos, porque tinham muito pouca noção do que estava acontecendo e do perigo que eles estavam correndo, né? A gente estava ali prestes a fazer uma prova, difícil, né, normalmente, e a galera estava lá tranquila, né, porque não tinha participado direito das aulas, não tinha estudado a matéria, estava ali meio como franco atirador, né, vamos ver o que acontece. E isso meio que anestesia, né, meio que aliena da realidade, do perigo iminente, né, que esse grupo tinha, né, diante de si. O outro grupo, que era a maioria, era o grupo dos desesperados, né? Porque era a turma que tinha participado assim, bastante das aulas, que tinha tentado estudar alguma coisa da matéria e tinha visto que a coisa era tensa mesmo e estavam conscientes que não estavam preparados para enfrentar o desafio da prova. E isso causava medo, tensão, preocupação, né? Muita gente roendo as unhas e demonstrando todos os sinais, né, que a gente conhece de ansiedade, tensão naquele momento decisivo. E tinha um grupo que era sempre uma minoria, né? Normalmente a gente que estava fazendo essa análise não estava nesse grupo aí, que era o grupo daqueles que tinham uma verdadeira paz, né? Que tinham participado intensamente das aulas, que tinham estudado ao longo do tempo e não somente na véspera, e realmente estavam preparados para encarar aquela prova. Se não gabaritassem, ia tirar uma boa nota.
porque se prepararam e descobriram ali os caminhos, né, e teve, junto com isso, o esforço natural, né, dos estudos. Mas se a gente leva isso para a vida, né, a gente pode perceber que não é muito diferente disso, né? A gente vê pessoas que tentam se anestesiar da realidade, a gente vê pessoas que acabam sendo dominadas pelos medos e as preocupações, e a gente vê algumas pessoas que sofrem, que passam por muitas dificuldades, né, que se deparam, né, com a ansiedade às portas ali do coração e muitas vezes caminham, né, algum tempo, né, lutando fortemente com essas preocupações e essas dores, mas são pessoas que têm uma segurança, né, que têm uma âncora, que têm uma base, que tem alguma coisa que lhes transmite paz. Como fazer parte desse grupo? Né? Eu acredito que eu e você queremos isso, né, de todo o nosso coração. Né? Como caminhar nessa direção ao longo da vida? Né? Como deixar que os eventos da vida nos amadureçam e nos levem para essa direção, né? Para que a gente tenha cada vez mais consolidado nos nossos corações essa paz. Hoje eu queria convidar você a refletir junto comigo sobre o Salmo 91, porque nesse Salmo a gente tem essa pergunta respondida, né? Como nós podemos travar uma luta, né? Como podemos participar da batalha da vida de uma forma espiritual, a descobrir os princípios que nos levem a caminhar com segurança, com paz, mesmo num mundo perigoso, como esse que a gente vive. Então, eu queria convidar você a nós lermos, a gente vai dividir esse salmo, que é um salmo que fala sobre isso, né, como ter paz nas circunstâncias difíceis da vida. A gente vai dividi-lo em 3 partes, né, vamos caminhar aqui em 3 grandes partes, né, dessa pregação. E a primeira delas eu vou chamar de A Hora da Verdade. E a gente vai ler juntos os primeiros versículos do Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Eu me lembro que bem no início lá da pandemia, né, eu recebi um meme que tinha como pano de fundo esse último versículo aqui que a gente leu, né? Nenhum mal vai adentrar a sua tenda, né? E no meme falava: olha, o mal não vai chegar aí à sua tenda, então fica dentro da tenda, né? Era um apelo para a turma ficar em casa, né? E não sair para as aglomerações, né? E tudo mais. Mas esse salmo aqui, mais do que alguns memes, né? Ele pode gerar um ensinamento muito, muito precioso e firme aos nossos corações, porque ele nos mostra uma verdade sobre esse mundo e sobre as nossas vidas. Primeiro, ele fala que, de fato, como a gente falou inicialmente aqui, o mundo é cheio de perigos. É verdade isso. Ele fala do laço do caçador, né? E a gente pode imaginar as inúmeras armadilhas que a gente tem na nossa vida, armadilhas das drogas, armadilhas do álcool, armadilha da pornografia, armadilha do sexo fácil fora do casamento, as armadilhas que vêm por meio das ilusões gerais desse mundo. O Salmo fala sobre um veneno mortal,
né? E a gente pode pensar em coisas como ódio, como a ira que não é tratada devidamente. A gente pode pensar nas traições, na mentira, que são venenos, né, que contaminam a vida de muitas e muitas pessoas ao nosso redor, né, nesse mundo. O salmista fala do pavor da noite, né, e me traz à mente assaltos, roubos, invasões, né, de residências, né, de lugares. Me traz à mente guerras, né, que acontecem mundo afora, violências sem fim que a gente vê por aí. O salmista fala da flecha que voa de dia. Hoje em dia a gente normalmente não vê muita flecha voando, mas a gente tem notícias, né, de balas perdidas que fazem muitas e muitas vítimas no nosso país e ao redor do mundo. A gente pode pensar em palavras de ódio que às vezes fazem mais vítimas do que balas perdidas até, e penetram e matam, né, o coração. A gente pode pensar no que o salmista fala sobre a peste sorrateira, né, que se move. Podemos associar isso com a Covid, podemos associar isso com várias e várias doenças que atacam o nosso corpo e a nossa alma sorrateiramente, porque quer nos matar, quer nos destruir. Esse salmo traz a realidade do mundo, né, tal como ela é. Mas, por outro lado, ele traz uma outra grande realidade, que é algo que a gente precisa se ater com todo o nosso coração. Porque todas essas coisas que a gente acabou de falar, é isso que a gente vê na televisão, né, nos telejornais, nas revistas, nos noticiários, né, nas mídias, nas redes sociais. A gente vê tanta coisa atestando esse primeiro conjunto de verdades a respeito desse mundo, mas há algo tão real quanto esse primeiro, e até mais real, porque essa segunda verdade anunciada aqui pelo salmista não passará. Esse mundo com a sua maldade vai passar. O plano de Deus vai ser consumado um dia. Mas o amor de Deus, a proteção que Ele nos oferece, isso é eterno. Então isso se torna algo mais importante para nós voltarmos os nossos olhos e nos atermos e abraçarmos essas coisas de todo o coração, mais importante do que até as primeiras coisas. As primeiras servem para a gente não ficar alienado ou anestesiado, mas a segunda é o que enche o nosso coração de esperança e de paz verdadeira. Então, aqui a gente começa a ver o caminho para a gente encontrar essa paz. Se a gente olha, né, para as figuras, né, que o salmista traz, a gente vai perceber coisas como abrigo. A gente encontra abrigo aonde? Em Deus. Como sombra, né, a sombra que nos protege do sol escaldante, que suga a nossa energia, que nos queima, é uma sombra protetora e pacífica. Ele traz a figura do refúgio, a figura da fortaleza. Nós podemos ter tudo isso em Deus, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele está perto de nós e Ele nos oferece cada uma dessas coisas. Mas, na minha mente aqui, caipira, né, a coisa que mais me chama atenção nesse salmo é quando ele fala da proteção da ave mãe para com seus filhotes, né, porque isso fez parte da minha infância lá no sítio, né, onde a gente morava, em Minas Gerais. E essa ave mãe aqui, né, que o salmista fala, para mim é uma galinha, né, porque essa era a minha realidade, né, a galinha com seus pintinhos, né, e quando algum perigo ali chegava ou era anunciado, ela abraçava, né, e debaixo das suas asas havia proteção para os seus filhotes. Eu acredito que ainda os mais urbanos, né, ainda que seja pela televisão ou algo assim, ou num filme, já viu essa cena. Né? Mas lá na minha terra, né, na imagem da minha infância, a minha mãe gostava bastante, né, de um franguinho caipira, né, com quiabo, angu, aquela coisa toda. Um ovinho fresco, né, isso é bom demais da conta.
Mas o fato é, a gente tinha um galinheiro farto lá, e tinha muitas galinhas, né, que davam lá suas crias, né, e os filhotes ficavam por um bom tempo ali, dependendo, né, da sua mãe, tanto para se alimentar quanto do cuidado, né, da proteção. E a proteção era necessária, né, era necessária contra o calor do sol, era necessária contra a chuva forte, contra o granizo que às vezes caía, né, repetidamente, era necessário contra os predadores. A nossa região lá era uma região de gaviões, né, tinha muito gavião. E o gavião, ele fica ali sorrateiro à espreita, e quando um dos filhotinhos se desgarra, né, e está lá sozinho, né, voadão, o gavião vem com as suas garras, crava as garras no filhote, leva embora e aí já era. Ou então, quando uma cobra resolve invadir o espaço, né? Eu já vi essa cena, né? A galinha com seus filhotes lutando contra uma cobra que estava ali querendo pegar algum deles. Essa é a Minas Gerais selvagem, né? Que muitos não conhecem, mas que existe. Está lá, bem no coração de Minas. Mas o fato é que Deus ele oferece para a gente essa proteção, né, e essa imagem de proteção. E no caso, né, da ave-mãe, quando algum sinal de perigo se apresenta, ela começa a cacarejar, né, ou fazer algum barulho lá para atrair os filhotes, e aqueles que ouvem e correm na direção do som, né, e se escondem debaixo das asas estão protegidos. E com a gente não é diferente. Quando a gente ouve a voz de Deus e tem o coração despertado, né, por essa voz e corre para debaixo da proteção do nosso Deus, que é todo-poderoso, a gente está seguro, a gente encontra essa fortaleza, esse abrigo, essa paz que Ele nos oferece. Essa figura, ela é largamente empregada por Deus na Bíblia. Por exemplo, em Ruth capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Aqui, Boaz, né, se você lembra da história, Boaz está falando para Ruth, né, porque Ruth deixou o povo dela para servir a sogra, né, que era Noemi, e quando ela chega em Israel, ela encontra Boaz, e Boaz resolve estender sobre ela a proteção, né? Na verdade, Boaz é um instrumento de Deus, né? Porque Deus estende a sua proteção sobre nós diretamente ou usando tantos outros elementos, né? Desse mundo. E Boaz fala para Ruth nesse momento: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth tinha essa concepção, né? E atendeu a esse chamado de Deus lá no coração dela e foi buscar refúgio debaixo da proteção do Deus eterno. Salmo 36, versículo 7, o salmista fala assim: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. E no Salmo 57, versículo 1, o salmista diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia! Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Sabe, essa é a promessa de Deus, né? A gente vive nesse mundo perigoso, mas há uma promessa real de Deus. Eu sou o seu protetor. Eu quero ser o seu protetor. Corra para mim e eu vou proteger você. Essa é uma verdade magnífica, que, como a gente falou, temos que abraçar de todo o nosso coração. Mas a coisa certamente não para aí, porque a gente fica super feliz, né? Que demais! Deus, Ele se apresenta, Ele é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo Ele está perto de mim, cheio de compaixão, de misericórdia, de bondade, de amor. E Ele tem um interesse na minha vida, porque Ele me ama pessoalmente. Puxa, isso é demais! Ele me concede a proteção dele. E nele eu posso estar seguro. Nada vai me atingir. Mas, quando a gente continua a vida,
a gente sabe que a coisa não para aí, né? Porque nada vai nos atingir, mas nada mesmo, né? O que o salmista está falando aqui de verdade? Porque às vezes algumas coisas me atingem. Na verdade, eu sou atingido todo dia, né, por alguma coisa que causa, como a gente falou algum tempo atrás, né, perturbação aqui no meu coração. Eu fico doente, eu fico frustrado com as pessoas, é muita coisa que vem, né, e às vezes confrontam a gente com a verdade desse salmo. E aí eu entro na segunda parte aqui, né, da nossa reflexão, que eu vou chamar, né, nessa luta, né, em direção à paz que a gente tanto deseja ter no coração, eu vou chamar essa segunda parte de A Hora da Verdade Continua, porque é justamente essa pergunta que surge nos nossos corações. Porque, como o Daniel trouxe, né, na última pregação, inclusive, existem pessoas de boa índole, pessoas que querem genuinamente servir os outros e sofrem injustiças e passam por vários tipos de sofrimento, às vezes bem duros, bem pesados. E indo mais longe, cristãos que têm uma fé provada, né, em Deus também sofrem. A gente fica doente, né? A gente passa por tantas dificuldades, a gente vê pessoas queridas falecendo. São tantas coisas que, de fato, num certo sentido, me atingem, sim. E aí, como é que fica a Bíblia? Né? Como é que fica o que esse salmo fala e a aplicação dele, né? Quando eu trago ele para a minha vida? Por exemplo, o versículo 10 é bem contundente. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aqui em Brasília, por exemplo, alguns dos nossos irmãos, né, da igreja foram contaminados com o coronavírus. Graças a Deus, esse ano ninguém faleceu, né, aqui na nossa comunidade de fé, mas a gente tem notícias de que alguns irmãos, né, em outras igrejas, em outros lugares, aqui no Brasil e no mundo, faleceram, vítimas, por exemplo, de Covid. Ou seja, o mal, de certa forma, entrou na tenda, né, dessas pessoas. E em situações assim, irmãos, que a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente leva essas questões mais profundas, né, do nosso coração para Deus e pergunta para Deus e leva isso para os nossos irmãos e conversa com os nossos irmãos, né, a respeito disso e tenta ir para a Bíblia, né, para trazer uma resposta que elucide as dúvidas, né, do nosso coração. Ou então a gente vai seguir o caminho de uma certa alienação, né? Isso é muito complicado, eu não vou pensar nisso agora não, embora seja algo significante, importante aqui para a minha vida, mas eu vou deixar de lado. Ou então a gente pega a primeira narrativa que está na prateleira e que nos é oferecida. Por exemplo, é comum a gente ouvir na sociedade que vivemos narrativas como, olha, quando a gente olha assim para a natureza e para a criação, tudo bem, vamos lá, é até plausível, né, a gente chegar à conclusão de que existe um poder inteligente, né, que criou todas essas coisas, porque as leis são tão perfeitas, tudo é harmônico. É muito complicado o acaso trazer tudo isso da forma que é. Então, há um poder por trás de tudo isso, mas esse poder não é uma pessoa, não é algo que deseja se relacionar conosco. É uma energia, né? É uma inteligência por trás de toda a criação. Ou então, não, podemos até pensar num Deus que é pessoal, que nos criou a imagem e semelhança dele, que inicialmente quis se relacionar conosco, mas olha, definitivamente, pelos sofrimentos que a gente vê nesse mundo, pelas coisas que acontecem, esse Deus nos abandonou. Ele desistiu da gente, ele deu as costas, ele foi criar outra coisa melhor, talvez, em outro lugar, mas ele definitivamente nos abandonou aqui à nossa própria sorte. Outra narrativa igualmente humanista, só que um pouco mais religiosa, é
quando a gente pensa, por exemplo, o seguinte, olha, eu creio na Bíblia, e a Bíblia fala aqui da proteção de Deus, né, e Deus é perfeito, e Deus é fiel, eu creio nisso, eu não tenho coragem de me rebelar contra Deus e contra algum aspecto da natureza dele, que a Bíblia revela para mim tão claramente. Mas, então, a culpa é minha. Quando eu fico doente, por exemplo, é porque eu dei uma escorregada, né? Eu pisei na bola, eu pequei com alguma coisa, e aí abri uma brecha para que o mal entrasse na minha vida. Quando alguma coisa pior me acontece, é porque esse pecado é maior, né? E a gente pode abraçar narrativas desse tipo que a gente sabe que são completamente falsas, né? Deus ele é pessoal, ele não abandonou a gente, ao contrário, né? Ele veio ao nosso encontro, ele se tornou um ser humano, ele é Deus conosco. E essa história de que todo mal que me acontece é proporcional ao meu pecado, aos meus desvios, olha, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, mas a história de Jó já nos prova que essa narrativa tão antiga já caiu por terra, porque o próprio Deus a desmentiu, né? Era um artifício satânico para enganar tantas pessoas e levar tantos a serem escravos de um legalismo humanista. Mas o que Deus fala para os amigos de Jó, né, por exemplo, vocês não dizem a verdade. Isso não tem nada a ver comigo, essa tese aí que vocês estão levantando. Mas a gente pode refutar, né, esse tipo de narrativa, mas a pergunta ainda continua, né? Isso não resolve assim, o nosso problema, porque, afinal, qual é a narrativa correta? Né? Qual é o caminho para a gente vencer as batalhas, as dificuldades, as armadilhas e chegarmos a essa paz que Cristo nos oferece? Vamos continuar a ler na sequência o Salmo 91 e a gente tem um vislumbre aí dessa resposta. A partir do versículo 11 agora, a Bíblia fala assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Essa passagem bíblica, né, soa talvez mais familiar aos nossos ouvidos porque ela remete à tentação de Jesus no deserto. Na verdade, essa passagem aqui foi usada por Satanás na terceira tentação de Jesus Cristo. É isso que relata, por exemplo, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 9, quando ele diz o seguinte: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Esse é exatamente o texto de Salmo 91. E Satanás tenta aqui dissuadir Jesus Cristo do plano de Deus. E o que ele está falando é: olha, você não quer o louvor das pessoas, você não quer a admiração das pessoas, você não quer que as pessoas te sigam. Olha, se joga daqui e você vai ver os anjos te segurando. Não é isso que diz lá o Salmo 91? E aí, quando as pessoas virem os anjos segurando você, eles vão amar. Eles vão enxergar em você o super-herói. Você não é um super-herói, né? Você não é o filho de Deus. Para você atrair as pessoas, para você ter discípulos verdadeiros, Jesus, você não precisa seguir esse caminho de sofrimento, esse caminho da cruz. Tem um caminho muito mais glorioso do que esse. E eu estou te apresentando ele. Vai lá, é baseado nas Escrituras. Né? E Satanás tenta levar Jesus, né, por um caminho completamente tortuoso, como ele faz com a gente.
como ele sempre fez, sempre agiu ao longo da história da humanidade. Mas a gente sabe que Jesus não seguiu essa tentação. A gente sabe que isso era uma tentação. E a gente sabe que há uma tentação também que vem aos nossos corações, especialmente quando a gente passa por sofrimento. Tentações do tipo: você não é amado por Deus? Olha só, Deus te abandonou. Ou você tem muito pecado, assuma aí a sua culpa e carregue o peso da culpa sobre você. Jesus não levou essa culpa embora, coisa nenhuma. Você é responsável por toda a desgraça que se abate sobre sua vida. E tantas outras mentiras que a gente pode ouvir em momentos de sofrimento. Mas, por outro lado, os momentos de sofrimento são aqueles que mais podem levar a gente a uma clareza espiritual a respeito das nossas vidas e de quem verdadeiramente é Deus. E essa última parte eu vou chamar de o desafio final. Vamos lá para o finalzinho do Salmo 91, os 2 últimos versículos que dizem assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa parte final aqui do Salmo 91, acredito que é bem esclarecedora para a pergunta que a gente está fazendo. Afinal de contas, que proteção é essa que Deus está prometendo para a gente? Afinal de contas, que paz é essa que Deus está prometendo aqui nas Escrituras, né, para cada um de nós? Salmo 91 é um salmo que se aplica diretamente a Jesus, né, se a gente lê e pensa em Cristo e no que aconteceu com ele, mas Salmo 91 diz respeito diretamente a mim e a você. Trata das nossas vidas. E aqui tem uma frase que é chave para o nosso entendimento. Quando Deus diz para Jesus e quando Deus diz para cada um de nós: na adversidade estarei com você. Ou seja, esse é o plano de Deus. Deus não vai impedir que todo e qualquer sofrimento venha até nós. Ele impede, sim, vários sofrimentos, várias coisas de nos atingir. Isso é uma verdade. Mas Ele não vai nos poupar de todo o sofrimento, de toda a dor que pode nos acometer. Por quê? Porque Ele tem um excelente plano para esse sofrimento. Ele tem um plano maravilhoso para transformar cada um de nós de uma maneira muito profunda nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento. Se a gente lembra de uma história que há poucas semanas a gente estudou juntos aqui, a história de José, né? José, que veio de uma família disfuncional, que era um jovem bem orgulhoso, bem arrogante, e se transformou num homem capaz de ser um instrumento de salvação para milhares de outras pessoas, que se transformou num instrumento de salvação e de transformação para os seus próprios irmãos, que inicialmente o odiavam com todo o seu coração. Mas o que está entre esses dois extremos, né, do jovem orgulhoso e arrogante ao instrumento poderosamente usado nas mãos de Deus para salvar muitas pessoas da fome e da morte naquele tempo que viviam? Basicamente, está muito sofrimento, está traição, está perigos de morte iminente, está esquecimento, está abandono, está rejeição. Muito sofrimento, mas no meio desse sofrimento, a Ave Mãe, Deus Eterno, estava lá com José, protegendo, guiando e ajudando ele a extrair desses sofrimentos as coisas mais preciosas que ele poderia reter. Jesus nos ajuda a entender também essa parte quando em Lucas capítulo 21, um pouco antes da crucificação, ele fala para os discípulos de uma forma muito direta, muito objetiva, dizendo o seguinte: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos.
e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus fala tão diretamente para os discípulos: olha, vocês vão passar por muitos perigos e por muito sofrimento, vocês vão ser traídos, as pessoas que são mais próximas de vocês vão trair vocês, muitos vão odiar vocês, todos odiarão vocês por causa do meu nome, ele fala para aqueles discípulos. Mas logo na sequência, ele fala algo desconcertante, né? Porque ele diz o seguinte: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Como assim? Eu vou ser traído, eu vou ser jogado para a morte, eu vou sofrer pra caramba, e você me diz que nenhum fio de cabelo vai se perder? Como é que eu vou entender isso? Será que todos os discípulos eram carecas, né? Ou não tinham fio de cabelo para perder? O que tem algo errado na Bíblia aqui, né? Se perdeu ao longo da história, mas esse texto não faz sentido. Mas na verdade esse texto faz todo sentido. É disso que fala o Salmo 91. Olha, vocês vão sofrer, mas eu estarei com vocês, eu estarei protegendo vocês. Nenhum fio de cabelo se perderá. E aí, assim como a gente tem a chave, né, na adversidade, eu estarei com você. Confia nisso, você confia em mim, Deus fala. Eu estarei com você. Mesmo se você não sente isso, eu estou lá com você. Mesmo se não é lógico para você, eu estou lá com você. Aqui a gente tem outra chave. Jesus falando: é perseverando que vocês obterão a vida. O problema, muitas vezes, é que a gente encara o momento que a gente está vivendo como sendo toda a nossa vida. E não é assim. É apenas um ponto, né, de toda a história que Deus está construindo. E quando a gente olha para o todo, né, as coisas fazem sentido. Como lá a imagem do tapeceiro, né, que quando ele está fazendo ali a obra de arte, né, de tapeçaria, é uma bagunça total, né, um negócio feio, desarranjado. Mas quando ele completa aquela obra, é magnífica, como na canção que a gente canta. É magnífico, porque é obra do Mestre. Isso nos leva a Romanos, capítulo 8, né, versículo 28. É um versículo que a gente conhece, eu acredito, né, a maioria de nós, mas traz coisas tão profundas, né, porque ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, se amamos a Deus. Esse todas as coisas é que faz diferença. Porque se a gente pega só uma coisa ou outra coisa, isso por si só talvez não faça muito sentido. Mas todas as coisas, todos os eventos da nossa história contribuem para o nosso bem. Juntos, cada um alicerçando e construindo uma parte de quem nós somos. E esse bem, Deus deixa muito claro no versículo 29, no versículo seguinte, quando ele fala: esse bem é ser como Jesus Cristo. Esse é o meu propósito para a vida de vocês. E Jesus, ele sofreu bastante. Foi aperfeiçoado, a Bíblia fala, para se tornar a fonte da nossa salvação. Deus faz um trabalho na vida de todos aqueles que o amam, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então nós vamos sofrer, sim, mas isso vai ter um propósito muito benéfico para nós e para Deus e para todos que nos cercam. E por isso eu costumo dizer: o melhor treinamento para aquelas pessoas que amam a Deus é a vida, porque é na vida que a gente aprende o significado de ser cristão, de ser como Cristo. É vivendo os eventos da vida de acordo com os princípios que Deus nos oferece que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente firma um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e um com os outros.
na nossa comunidade de fé. Jesus fala para os habitantes de Jerusalém, né, pouco antes também dele ir para a cruz, o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. O contexto aqui do que Jesus está falando é do julgamento. Ele está falando, haverá um julgamento, o julgamento da ira de Deus sobre o pecado. E isso vai ser muito duro e vai produzir um sofrimento que Deus não deseja para vocês. E eu quero proteger. Quantas vezes eu quis proteger os seus filhos, Jerusalém, debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, não ouviram a voz, não acreditaram no chamado. Nós temos acreditado nesse chamado de Deus, né, para as nossas vidas, temos ouvido a voz, temos nos refugiado debaixo das asas protetoras, amorosas do nosso Deus. 2021 e os anos que vão se seguir. Certamente as palavras lá do Shakespeare vão continuar sendo verdadeiras. A cada manhã, novas viúvas chorarão, novos órfãos clamarão, novos males e dores subirão aos céus. Mas que no tempo que virá nas nossas vidas, a partir de hoje, a partir de amanhã, que a gente possa, a cada manhã, chorando ou sorrindo, nos refugiarmos debaixo da proteção do nosso Deus. Porque houve um Deus que se deu por nós. Na verdade, a gente pode contar a história do Evangelho, né, da maravilha, né, que Jesus fez por nós dessa forma. Jesus, que era invulnerável, se tornou vulnerável. Jesus, que era imortal, se tornou mortal. Ele se identificou conosco para levar sobre ele, que era justo, né, o peso das nossas culpas, dos nossos pecados. E, na verdade, o que Jesus fez na cruz foi muito corajosamente e muito amorosamente estender suas asas sobre toda a história, para que desde Gênesis até Apocalipse, desde o início das coisas até a consumação de todas as coisas, todos aqueles que amam a Deus pudessem se refugiar debaixo dessas grandes asas que ele abriu lá na cruz. E essa ave-mãe, né, que é Deus, para nos proteger, para nos fornecer abrigo seguro e perfeito, ela morreu. Ele morreu. Deus morreu. Cristo foi crucificado. Mas essa crucificação garante para nós essa vida eterna, garante para nós essa proteção eterna, essa paz, que nós podemos, a qualquer momento das nossas vidas, abraçar por amor ao Deus que se deu por nós. O que vamos fazer agora é tirar alguns minutos aqui do nosso culto para celebrarmos a ceia, e eu quero convidar você a, durante a ceia, pensar em todas essas coisas que a gente falou e nesse Deus maravilhoso que se tornou um ser humano, abriu as asas sobre nós, nos protegeu, a ponto de dar a sua própria vida ao fazer isso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos te agradecer pelo teu infinito amor para conosco. Queremos te agradecer pela tua proteção que o Senhor nos oferece e a proteção que o Senhor nos ofereceu por meio da sua própria vida. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo crucificado, exposto ao mundo. Muito obrigado pela restauração, pela vida que o Senhor produz. Ajuda-nos a refletirmos nessas coisas e tomarmos essa simples decisão, né, de que a cada dia, a cada amanhecer, a gente vai estar diante do Senhor. Em nome de Cristo, oramos com muita gratidão por esse ano que o Senhor nos deu e com muita fé e esperança pelo futuro.
Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Bom dia, irmãos! Para quem não nos conhece, essa aqui é minha amiga Evarista. E essa é minha amiga Nelson. E a gente está aqui hoje, irmãos, para agradecer. Primeiro a gente quer agradecer os irmãos do louvor, Ao Danilo pelo bem-vindo e ao Denilson pela excelente pregação. A gente também quer agradecer a todos os irmãos que se empenharam tanto nesse ano tão difícil, para que a cada domingo a gente tivesse a possibilidade de cultuarmos a Deus juntos. Porém, separados. E esse domingo temos 2 avisos. Um é que dia 3 de janeiro nós não teremos culto virtual, serão cultos por igreja em casa. Então, procure o seu coordenador de igreja de casa para que vocês preparem juntos o culto de vocês.
Os próximos cultos no mês de janeiro, eles ainda serão virtuais. A gente ainda não vai voltar presencialmente por questões técnicas de transmissão. Irmãos, e aproveitando esse momento de tanta alegria e gratidão, a gente queria dividir com vocês uma coisa, uma boa notícia, de algo que acabou de acontecer aqui na casa da Ju, na piscina da Ju. Vocês imaginam o que seja? Nem imagino. Pois é, irmãos, hoje nós batizamos a Vanusa, que estudou a Bíblia com a Rosane e com a Ken, né? E agora ela faz parte da nossa igreja e é a mais nova irmã em Cristo, né? A nossa bebê no pé. Amém. Então, aproveitando esse tema do culto, né? A gente queria agradecer a Deus por esse ano de 2020, que apesar de tão difícil, nos ensinou tantas lições, nos trouxe tantos aprendizados, né? E a gente também, irmãos, queria pedir a Deus por cada um de vocês, por cada um da nossa igreja e do mundo todo, que nós pudéssemos ter um ano cheio de esperança, né? E um coração cheio de muita gratidão. E por causa disso, irmãos, também, eu vou chamar minha amiga Evarista aqui mais uma vez para fazer a oração final para a gente. Querido Deus, Pai, é com muita alegria e com muita gratidão que entro na Tua presença, Pai. Quero muito realmente agradecer por esse ano que tivemos, Pai. Obrigado por tudo que aprendemos, obrigado por tudo que vivenciamos, Pai. E obrigado porque nos tornamos, mesmo separados, mais próximos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou, é o Senhor quem nos conduz, o Senhor se mostrou soberano em tudo, Pai. Peço muito que o Senhor nos dê um 2021 cheio de muita esperança, que possamos estar transbordantes, Pai, de esperança e gratidão no coração. Obrigada, Pai, porque tudo vem do Senhor e o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai, é com muita gratidão e com muita esperança de um 2021 muito feliz perto do Senhor e perto daqueles que amamos, que eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Remember when the Lord first called me. I still remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know how much my Jesus keeps me satisfied.